Dando continuidade aqui aos nossos assuntos, hoje estaremos continuando o nosso assunto de distribuição física, tá? Como que eu vou entregar os meus produtos aos meus clientes? Que tipo de canal que eu vou utilizar, tá? Quais os modais que eu vou utilizar também? Daqui a pouco a gente fala de modais para vocês, tá? Aí desde a última aula a gente vem falando aí dos custos dessa área que são muito elevados, como que vai aproximar, que é um dos objetivos da logística, aproximar o ponto de produção bem aqui com o ponto de consumo aqui do outro lado, tá? Quem é que está aqui no meio dessa história? Quem que ajuda a chegar aqui, quem que ajuda a fazer chegar desse outro lado o nosso produto, tá bom? Então a ideia é, pessoal, estudar quem consegue ajudar nessa cadeia toda a levar produto de um lado para o outro. Claro que essas pessoas vão estar, pessoal, lucrando, certo? Então, aqui entre a indústria em geral, que produz um produto acabado pronto para ir para o mercado, e aqui do outro lado o consumidor, dificilmente tem um canal direto daqui para cá, pessoal. Hoje em dia é um pouco mais comum que isso aconteça, tá? Existe a questão dos deliveries aí, catálogos virtuais, essas coisas todas, né? Mas em geral, no meio deles sempre tem aqui os comércios, tá? Atacadista, distribuidoras, tá bom? Também tem os varejistas, que é já pertinho aqui do consumidor final. Todos eles ajudam muito a ter esse conforto todo que vocês têm de ter um produto aí na rua da casa de vocês, né? Então basta descer aí no bairro, numa rua vizinha, numa rua do lado, tem um supermercado, né? Tem uma mercearia, tem uma farmácia, tem uma loja de roupa, tá? Justamente porque tem um varejista muito perto aqui, tá bom? Então, de todos os canais a gente falou na aula anterior, tá bom? Custos, né? Como eu já havia falado para vocês, os vários canais de distribuição, tá bom? Também foram bem abordados aqui com a gente, foi debatido pra caramba também, tá? Como é que é a questão da carga, né? Saindo da indústria, passando aí por centros de distribuição, tá? Que é um assunto que a gente vai pegar ele e descascar em um outro momento, tá bom? E como é que funciona a gestão de estoque nessas empresas? A gente vai também descascar isso mais na frente. Eu citei casos assim um pouco como eu posso dizer para vocês, mais superficiais, tá bom? E a ideia hoje é a gente abordar o assunto função transporte, tá? Vamos focar hoje seriamente aqui na questão dos transportes, tá? Essa função é uma função essencial para que os produtos eles se desloquem ao longo dos territórios, tá, pessoal? É necessário que haja os modais para isso, ok? Então, dificilmente o ponto de produção e o ponto de consumo estão bem próximos. Tá? Hoje, se você pegar, repetir aquele exercício que a gente fez no começo da nossa disciplina, pega aí um produto qualquer na sua dispensa, você vai olhar lá, indústria em São Paulo, indústria no Paraná, a indústria pode ser também lá em Minas, aqui na Bahia, Recife, né, em vários lugares diferentes. Isso para a gente ter uma ideia de quão distante está o ponto de produção, né, de nós somos o ponto de consumo, tá? Peguei ali e mostrei para vocês um cuscuz, não foi? Cuscuz, biscoito recheado, né? Aí tem lá 1 quilo de arroz, o açúcar, um medicamento, um brinquedo, uma ferramenta. Várias coisas são utilizadas aí por vocês nas suas casas, tá? Aí, para que tudo isso aconteça, é importante que a função transporte ela seja bem executada, pessoal. Um transporte bem feito, ele leva eficiência a todo esse processo. Todo esse processo precisa de eficiência porque a cadeia de suprimentos precisa, né, ter toda essa eficiência, porque hoje alguns especialistas já estão falando em concorrência entre cadeias. Caramba, cara, que legal. Todo mundo só falava assim, concorrência entre uma empresa e outra, concorrência entre as empresas, concorrência entre as empresas, concorrência entre as cadeias. Caramba, né? Existe um fornecimento aqui, de uma empresa até chegar no consumidor final, existe um outro tipo de fornecimento paralelo a ele, que concorrem um com o outro. Bom, é uma coisa para a gente pensar, para a gente analisar, tá bom? Então, pessoal, a função transporte é essencial. Transporte, como a gente já citou em outras aulas, significa levar de um lado para o outro, tá? Trans é de um lado para o outro, portare significa carregar. Então, transporte vem de transportare, que é levar de um lado para o outro. E quem é esse lado e quem é esse outro lado, né?
Já havíamos comentado na aula também que esse lado e esse outro é o que? O ponto de produção, bem dito lá no conceito de logística, e o outro lado é o ponto de consumo. Então, para que isso aconteça, precisa do transporte, tá bom? Então, quem pode fazer esse transporte aqui no nosso ordenamento aqui, econômico, sei lá, se eu posso dizer isso, tá? São os vários modais, tá, pessoal? Os vários modais de transporte eles são essenciais para que a cadeia de suprimentos ela tenha fluência, tá? Então, a ideia é que essa cadeia toda que eu falei para vocês, indústria, atacado, distribuidora, varejista, tá? Tenha fluência. A ideia é que ela flua, a ideia é que ela seja saudável, tá bom? E aí, estava dizendo para vocês que os dois pilares fortes da logística, transporte, gestão de estoque, são essenciais para que essa fluência aconteça, tá? Além de negócios transparentes, tá? Além de também rapidez na questão dos pagamentos, tá? Usar sempre negócios de boa fé, tá bom? Certo? O que chama também de é muito semelhante àquela questão do termo fair em inglês, tá? E sempre fazer justiça aí nos negócios, tá bom? Ok? Então, olha só, vou compartilhar minha tela com vocês. A gente vai debater um pouquinho aqui de teoria da função transporte. Daqui a pouco a gente entra em modais de transporte, tá? Depois de modais de transporte, a gente vai entrar em expedição, que é um mini setor ali dentro da logística, tá? Que ajuda bastante o setor como um todo. Falaremos também sobre cross-docking, que é uma técnica bem interessante, tá, pessoal? Voltada à questão aí da distribuição de produtos, principalmente dentro dos centros de distribuição, ok? Daqui a pouco a gente entra mais em contato com esse termo. A gente finaliza com uma discussãozinha muito presente aí nos materiais que falam sobre transporte. Devo usar uma frota própria ou uma frota terceirizada? Como é que tá esse negócio hoje em dia, tá bom? Vamos bater um papo? Então, eu vou aqui compartilhar minha tela com vocês, tá bom? E vai ser bem interessante. Olha só, tá? Rapidinho aqui para vocês, compartilhar a tela. Show de bola, pronto, tá? Um pouco de teoria para a gente estudar, essa é a função transporte, tá? Levando em consideração, inicialmente, que ela é uma função pilar da logística, tá? Ela juntamente com a gestão de estoque. Professor, eu li em outro livro que são 3 pilares. Sim, existe alguns materiais que falam em 3 pilares, tá? Transporte, gestão de estoques e processamento de pedidos. Mas alguns autores modernos já estão colocando esse processamento de pedidos já também dentro da... Ele está sendo diluído nas 2 outras funções, vamos dizer assim, né? Função transporte e função gestão de estoques, tá bom? Beleza, galerinha, show de bola, tá? Então tá aí, função transporte, a função de levar de um lado para o outro, tá? A execução do transporte pode ser feita por meio de, primeiro, frotas próprias. Bom, o que é isso, professor? Eu tenho uma organização que precisa atender os meus clientes, tá? A necessidade dos meus clientes, tá? E aí eu disponho de carros na minha organização para fazer essa entrega, né? Ok, legal. Assim que eu faço a expedição dos meus produtos, eles são carregados dos meus carros, eu falando como empresário aqui agora, e os meus carros, os motoristas que eu contratei, tá? Vão entregar na porta dos meus clientes, tá? Atendendo a necessidade deles. Pois bem, interessante, legal. Algumas empresas operam desse jeito, fazendo parte dos seus ativos, vamos dizer assim, toda essa questão também de veículos, tá? Que sejam feitas essas entregas, tá bom? Então, destacando aqui para vocês, certo? Falando primeiro aqui da questão das frotas próprias. Professor, e a tendência para as frotas próprias? Calma, isso a gente vai falar mais lá na frente, tá bom? Querem que eu fale logo? Pode ser. Cada vez mais as empresas estão deixando o pessoal de ter frotas próprias, porque não querem que essa preocupação faça parte da gestão da empresa delas, né?
Ah, eu tenho que fazer planejamento de tantas coisas, ainda também eu tenho que fazer planejamento das minhas frotas. Então, pessoas estão deixando isso nas mãos das empresas transportadoras. Número 3, tá bom? Pulando logo aqui para ela, vou comentar todas elas para vocês, tá? Empresas transportadoras. Então, é melhor entregar para a empresa transportadora? Bom, cada caso é um caso, pessoal. Mas que houve uma grande migração de frota própria para frota terceirizada, que é das empresas transportadoras, sim. Houve uma grande alteração, tá? Nesse sentido de fazer entregas, beleza? Professor, principal motivo. Digo para vocês dois, bem básicos, tá? Primeiro, não faz parte do core business da empresa. Professor, que nome é esse, professor? Core business, tá? Não faz parte, às vezes, do negócio central da minha empresa. Por exemplo, eu tenho uma indústria têxtil. Eu entendo muito de fios, né, de tecidos, essas coisas todas, tá? Agora, eu não entendo muito de transporte, né? Eu contratei lá, eu comprei alguns caminhões, uma equipe de logística ali, né, distribuição, mas o foco do meu trabalho, o meu negócio principal, o meu core business é o tecido, tá? Então, às vezes, quem tem um core business muito focado não entende muito de outras áreas e entrega parte dos seus serviços essenciais para o andamento da sua empresa para empresas terceirizadas. Então, diz assim: eu vou me focar em produzir o meu bem, tá? E o foco do transporte vai ser em outra empresa cujo foco dela, tá, já é o transporte, ok? Então, por isso, muitas vezes se entrega para empresas transportadoras. O outro motivo seria, eu vou entregar para empresas transportadoras para ter redução de custos. Sim, e muitas vezes acontece. Justamente porque a transportadora tem lá no seu core business, tá, o transportar de uma maneira mais eficiente, certo? Então, a partir do momento que eu coloco o meu produto dentro lá daquele carro, o baú que chegou lá na minha organização, e o baú fechou as portas, vai, transportador, agora é de tua responsabilidade a entrega desse produto. Então, de certa forma, também eu estou deixando aí na mão dela esse tipo de trabalho, tá? Antes, vários desses motivos fazem com que haja uma migração da frota própria para a frota terceirizada, que é de empresas transportadoras, tá? Inicialmente se entrega num transporte rodoviário para, em seguida, ser atendida a necessidade do cliente, ou pode ser que o transporte rodoviário ele vai entregar em um outro local, para algum outro modal, fazer o restante do carregamento. Tá? Ok? Certo? A gente pode entregar na empresa aérea, a gente pode entregar lá na estação de trem, a gente pode entregar lá no porto, de várias maneiras diferentes. Tá bom? Beleza, então a empresa transportadora pode ter os vários modais diferentes, ok? Pois bem, pessoal. Número 2 que a gente saltou, operadores logísticos. O que é, professor, esses operadores logísticos? Eu deveria ter pego aqui um slide aqui à parte para falar sobre esse rapaz, tá? Há uma discussão também forte na literatura sobre esse conceito de operador logístico, tá? Mas, em geral, que a maioria dos autores falam, certo? Fala, né? A maioria dos autores fala é que o operador logístico é aquele que faz pelo menos 2 serviços logísticos para os seus clientes. Tá? Em geral, o que eu tenho visto, pessoal? Eu tenho visto que o operador logístico ele faz tanto a questão da gestão dos estoques do cliente, uma armazenagem ali, alguma coisa, tá? E também a questão dos transportes, tá? Então, a empresa terceira também, tá? Se especializa em atender logisticamente algum tipo de cliente, tá bom? Beleza, galerinha? E o número 4, tá? Entendeu aqui bem rápido aqui com vocês nesse tópico. Posso fazer entregas também por meio de empresas não, desculpa, por transportadores autônomos. Às vezes um profissional tem o seu próprio caminhão, que não é vinculado a empresa nenhuma, e faz o transporte de produtos para outras pessoas, como um mero prestador de serviço, tá bom? Isso é possível, professor? Sim, é possível, tá? Inclusive, é uma área que cresce muito, pessoal, né? De transportadores autônomos, tá bom? Eles, por muitas vezes, se vinculam a empresas transportadoras também, tá?
certa vez, eu fui a uma empresa transportadora bem grande aqui na nossa região da Grande Fortaleza, e lá eles disseram, ó, a gente tem a nossa frota, mas também a gente trabalha através de autônomos, tá bom? E tem tido muito retorno nesse sentido. Tá? O autônomo costuma cobrar menos, vamos dizer assim, tá bom? E lucra diretamente para ele, tá? Ok? Então tem essas várias maneiras aí de se fazer o transporte aqui no nosso país e no mundo inteiro, né? De certa forma, esse aqui também é usado no mundo todo, esse tipo de teoria, tá bom? Então, olha só, em todos os casos, o transporte depende de uma infraestrutura que atenda de forma eficiente e eficaz aos interesses tanto das empresas como também dos consumidores em geral. Então, tem que agradar ambas as partes, tá? Ou seja, que seja algo de qualidade e que o custo não seja assim tão alto, tá bom? Essa infraestrutura é formada basicamente por meio dos modais de transporte, tá? Embora outros componentes também, como terminais, também terminais de trem, aeroportos, portos, centros de armazenagem e vários outros tipos de infraestrutura que também façam parte de tudo isso, tá bom? Pois bem, pessoal, aqui também a gente fala que a característica comum a todos os países que atingiram elevado grau de desenvolvimento é sua infraestrutura logística, tá? Caracterizada, entre outros, pelos seguintes elementos de qualidade. Então, antes de continuar, só dizer para vocês, professor aqui nunca viu falar de um país desenvolvido que a logística ela seja atrasada. Nunca ouvi falar, pessoal, tá? De certa forma, o país que já é desenvolvido, ele também se desenvolve paralelamente em termos de infraestrutura. Né? Ele fala Estados Unidos, China, França, Alemanha, Canadá, Japão, tá? Todos eles são referência em infraestrutura logística, pessoal. Tá? Então, essa relação aí, ela é muito forte, tá bom? Então, que elementos são esses de qualidade? Trouxe alguns elementos aqui para a gente observar. Primeiro, disponibilidade de meios de transporte de boa qualidade para pessoas e cargas, tá? Então, precisamos cada vez mais de transportes de boa qualidade, tá? Ok? Que atenda a necessidade da maioria das pessoas, né? E que atenda a maioria das necessidades também dos negócios, que é mais voltado aqui a cargas. Nossa disciplina, assim como o nosso curso em geral, né, é bem mais voltado aqui ao transporte de cargas, tá bom? Envolvendo nível de serviço ideal, adequado, flexibilidade, tá? Tarifas acessíveis e contribuição para a redução do impacto ambiental. Não podemos esquecer também desse fator, tá bom, pessoal? Ok? Então, todos esses elementos aí são fundamentais para o que a gente chama de transporte de boa qualidade, tá bom? Show de bola, pessoal. Letra B, professor. Tem mais alguma coisa? Você só falou tanto aí nessa letra A. Pois é, tem mais alguns outros fatores. Olha só. Funcionamento eficiente dos portos, tá? E conexões com os modais rodoviário, ferroviários e aéreos, tá? Além de integração com os respectivos terminais. Então, aqui, pessoal, nesse sentido aí, a gente fala também que precisamos fazer com que todos os canais sejam abertos para a questão portuária, porque lá o fluxo costuma ser bastante intenso, certo? E em termos de custos ele é bem mais baixo. Tá? Então, transportar por portos, dependendo do ponto de origem e ponto de destino, pode ser extremamente econômico, tá? Se fazer isso. Ok? Então, fazer com que esses portos tenham boas conexões com os outros modais, né? Rodoviário, ferroviário e aéreo. A gente vai entrar em contato mais tarde no nome dos modais, tá bom? Letra C, oferta de serviço de transporte de carga, tá? Uma matriz que possibilite a intermodalidade com menores custos operacionais, aumento da eficiência energética e redução do impacto ambiental, coisa que a gente falou também lá anteriormente, tá? Então, a gente tem que... O que é ter uma boa infraestrutura logística também? É ter boa oferta de serviço nessa área, tá? Então, o que é a boa oferta? Que muitas empresas ofertem esse tipo de serviço. Isso é bom por quê, professora? Mas
Quem estudou economia sabe que quanto mais oferta, tende a se aproximar do que a gente chama da estrutura de mercado chamada concorrência perfeita, tá? E a concorrência perfeita tende a haver melhoria na qualidade do serviço prestado, acompanhado de redução de preços. Puxa, que bom que tem isso, tá? Porque o empresário vai pagar um preço elevado para fazer um transporte, tá bom? E quanto mais econômico isso for para ele, né, menos ele vai onerar os seus negócios, tá? Como assim, professor? O empresário pega o custo que ele tem de transporte e dilui em cima da carga transportada para precificar, tá bom? Ele dilui todo o custo daquele frete. O meu frete foi R$ 5.000. Sim, pega esses 5.000 e ele vai diluir isso nos produtos que ele vai vender posteriormente, porque ele precisa lucrar, tá bom? Então, essa oferta de serviço de cargas gera, né, teoricamente, vamos dizer assim, para gerar redução dos custos de transporte, tá? Letra D, disponibilidade de instalações de armazenagem ao longo da malha existente, tá? Então, é bom que exista pontos, né, onde vai haver armazenagem dos vários produtos, tá? Para que a cadeia ela consiga, né, ter sua eficiência, vamos dizer assim. Então, o ponto de armazenagem ele é muito importante para que haja esse tipo né, que haja um bom trabalho, pessoal, né, ao longo dos territórios, vamos dizer assim, tá? Letra E, agilidade dos procedimentos portuários de carga e descarga de produtos, tá? A gente precisa que haja agilidade dos operadores portuários, para que gere também tempos mais curtos de atendimentos de clientes, vamos dizer assim, tá? Letra F, sistema de fornecimento de combustíveis, olha aí, de energia elétrica e de serviços de comunicações eficientes, confiáveis e com menor impacto ambiental, né? Então, tá aí, precisa fornecer combustível, a energia elétrica também, serviço de comunicação, tudo isso faz parte da infraestrutura também, tá bom? Letra G, utilização da TI, tá? Recursos da TI, aplicáveis a transporte, denominados também de infraestrutura de transporte, tá? Quer dizer, professor, que todos esses transportes faz uso da TI e como faz, pessoal, né? Rastreamento, monitoramento, gerenciamento de risco, tá? Essas coisas todas são, né, a comunicação, né? Hoje usam aplicativos, bastante aplicativos aí na área de transporte também, tá? Que facilita muito o trabalho deles. Sem falar na própria comunicação entre eles, via WhatsApp e as ligações telefônicas, vamos dizer assim, tá? Tudo isso faz parte da tecnologia da informação, né? Como eu falei para vocês, no rastreamento, na segurança dos veículos e na tomada de decisões correspondentes, tá? Para tudo isso precisa de uma boa TI. E também marcos regulatórios. Aqui é uma questão um pouquinho mais legal, tá? Que orientem e fiscalizem o funcionamento da oferta de serviço de transporte de acordo com a política de sustentabilidade adotada no país, tá? Então, todas essas coisas, só que eu citei para vocês, ajudam a ter uma boa infraestrutura de transporte. E a boa infraestrutura de transporte ajuda a escoar melhor a produção das indústrias, passando por centros de distribuições ou não, até chegar nos consumidores finais, tá bom? A custos menores. É bom que se explique isso, tá, pessoal? Porque quanto menos infraestrutura a gente tem, mais caro a gente paga pelas coisas. Pois é. Pois é, tá bom? Pois a infraestrutura ela é essencial para o desenvolvimento de um país. É essencial para cair o que a gente chama de custo Brasil. Olha aí, professor, o que é esse custo Brasil? Em rápidas palavras, o excesso de custo que a gente tem, tá? Nas nossas operações que a gente não deveria ter se nossa infraestrutura ela fosse melhor, tá bom? Tem conceitos bem mais elaborados do que esse, com certeza, tá? Mas nesse momento, nessa nossa disciplina, significa basicamente isso, tá bom? Então tá aí, pessoal. Função transporte, beleza? Show de bola, galerinha. Show de bola, tá? E aí a ideia é que agora a gente estude os próprios modais de transporte, tá bom?
Professor, por que chama modais de transporte, tá? Porque são modos de transportar, maneiras de levar o produto de um lado para o outro, tá bom? Ok? Então tá aí, já trago 3 figurinhas aí para vocês, tá? Nessa figura aí já mostra 3 modais diferentes. O modal mais conhecido, tá, pessoal? É esse rapazão aqui chamado modal rodoviário, tá? Porque ele é o transporte de bens sobre rodovias, ok? É caminhão, é carro, um carro pode ser picape, vários tipos de carros diferentes, né? Motocicleta, bicicleta, a pé, seja o que for. Usou rodovia, modal rodoviário, tá? É o mais comum de se ver, né? Esse carro, né? Que leva aqui atrás uma carreta, tá? Ok? De vários tamanhos diferentes, vários pesos, né? Limites de pesos diferentes, tá bom? Para várias necessidades, beleza? Aqui, né, modal aéreo, tá? Ou aeroviário, certo? Muito rápido, né? Toda característica de ser também muito caro, tá bom? Você paga por esse preço aí. Desculpa, você paga o preço por essa velocidade, tá bom? Não leva muita carga, não. Hoje em dia é muito usado para passageiro. Mas, né, tendo necessidade de algo rápido, utiliza-se sim modal aeroviário, tá bom? E aqui os gigantes dos mares, os navios, tá, pessoal? Esses são campeões de capacidade, levam muito produto de uma vez, muito. Chega na casa dos milhares de container por viagem, tá? E por isso, né, costuma-se ser um transporte mais econômico, tanto ele como o ferroviário, que não tem uma foto assim para vocês aqui, tá? Transporte pelas águas, tá, pessoal? Depende de uma boa infraestrutura portuária para que haja um eficiente carregamento e descarregamento, vamos dizer assim, tá bom? Show de bola, pessoal, show de bola, tá? Então vamos elencar esses modais de transporte, tá? Eu trago aqui nessa parte, nessa coluna que vai nascer bem aqui, os nomes desses modais. O primeiro deles, modal ferroviário, transporte sobre trilhos, tá bom? Ok? Que precisa muito melhorar aqui no nosso país, pessoal. Eita, tá? Todo mundo fala que esse modal de transporte ele precisa acontecer aqui no nosso país de maneira mais presente, pessoal, tá? Seria muito melhor para a nossa economia, tá? Nós estamos caminhando nesse sentido desde, né, tivemos um avançozinho desde os anos 90. Estamos avançando devagarzinho, mas está dando certo, tá? Ferroviário, rodoviário, tá? Esse é abundante aqui no nosso país, né? E tem a sua essencialidade, a sua importância, mas aqui a gente utiliza de maneira excessiva no Brasil, tá, pessoal? É bom que se fale isso para vocês, tá? Esses dois já fazem parte do grupo de modais terrestres, certo? E aquaviário, né, que tem a ver também com transporte oceânico e transporte em rios, fluvial, tá bom? Transporte fluvial, certo? Vamos ver mais tarde mais características de cada um desses. Duto viário, transporte, pessoal, por grandes dutos, grandes encanações, tá bom? Transporte aéreo, tá, pessoal? Transporte pelo ar, certo? Transporte, né, pelos ares aí, tá bom? E o último, a maioria dos livros trazem esses 5, tá? Nem todos os especialistas elencam 6 modais, tá? Por isso que eu trouxe um modal aqui, um caçulinha aí, que tá vindo em alguns materiais já, que alguns especialistas dizem que isso não tem nada a ver com logística, outros dizem que isso é logística sim, aí nunca se chega assim, a um consenso, tá? Mas existe aqui, eu até separei com a corzinha separada, o modal infoviário, transporte de bens através da web. É, professor, todos os outros eu consegui ver, assim, bem visível, mas esse duto viário eu não entendi muito bem, professor. Pois é, duto viário em grandes tubulações, pessoal, em grandes canos, né, em grandes dutos, tá? É mais para transporte de petróleo, gás natural, tá? E utilizado aqui no Brasil pela empresa Transpetro, ok?
E esse infoviário também não entendi, professor. Pois é, infoviário é transporte de bens através da web, tá? Eu quero comprar um software, eu quero comprar um e-book, que é um livro eletrônico, tá? E alguém vai mandar para mim, e esse enviar também, de um lado para outro, se transportar, né? Eles estão tratando como um modal infoviário, tá bom? A gente vai entrar com mais detalhes mais lá na frente. Na coluna da direita, você tem que fazer aqui um ping-pongzinho aqui para vocês, um bate-bola, tá? Ok? Que característica que eu vou colocar aqui para a gente ver, tá bom? Que se refere a qual desses modais aqui, né? Como que a gente pode fazer esses comentários? Primeira característica, velocidade. Quem é que ganha ali do outro lado na velocidade? O aéreo, com certeza. Tá? Entregas aéreas são muito rápidas aqui no nosso país, pessoal. Empresa que entrega aqui no nosso país em até 20 horas. Qualquer lugar desse país, olha só, pra você ter uma ideia, tá? Outras entregas, 48, eu acho no máximo para o mundo todo 72 horas. Então, por mim, que o mundo, né? Pro resto do mundo, eles estão chegando aí a 72 horas, tá? Mais lento seria, no caso aqui, vamos levar em consideração esses 5 primeiros, esse outro não, mas acredito que Aqua seja um pouquinho mais lento, tá bom? Demora um pouquinho para chegar nos clientes. Capacidade, quem é que ganha? A Aquaviário, com certeza. Tá? Esse leva muito mais produtos do que os outros. Tá? Tenho visto aí, pessoal, que os maiores do mundo, os navios do mundo, eles estão fazendo muito, como eu posso dizer para vocês, muita competição entre uma empresa e outra, entre estaleiro e outro. O que é o estaleiro, professor? O estaleiro é a fábrica de navios. Tá? Então, tem estaleiro que quer construir o maior do mundo, aí o outro vai constrói por cima, aí o outro constrói de novo, aí vão construindo navios gigantes. O último que eu vi, pessoal, atualizando aqui na minha cabeça, estava por volta aí um navio que carregava quase 20 mil containers. Você não faz ideia do que é isso, pessoal. Eu cheguei a ver de longe um navio carregado de containers, vi, mas não era 20 mil containers, tá? Gigante, 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 gigante. Chega sei lá, vários containers de altura. Incrível, incrivelmente grande, tá? Ferroviário também leva muita carga, tá, pessoal? Ferroviário é uma composição de 50 vagões, de 60 vagões, leva muito, muito, muito produto, não é brincadeira, tá? E desse, o que leva menos, provavelmente o aéreo, tá? Dependendo do modelo da aeronave, ele vai levar poucos produtos. Tá bom? Rodoviário também é considerado como um modal que leva pouco, tá? Custo, quem é o custo mais elevado é o aéreo, tá? Com certeza. O custo por produto é o aéreo. Também o rodoviário tende a ser um pouquinho caro, tá? Os custos menores também estão voltados a esses dois, ferro e aqua, tá bom? Disponibilidade, no meu ver, tá? Quem ganha é o rodoviário, tá? Quem é disponível, mais disponível, chamou, chegou, rodoviário, tá bom? Esse rapaz aí, ele é show de bola, pessoal. Leva o produto assim de uma maneira incrível, tá? Ou, desculpa, ele é bastante disponível. Liga para a transportadora, para você ver. Acho que no máximo 2 horas tá aí no teu estabelecimento, tá? Enquanto o aquaviário, tem que ver quando é que tem uma agenda aqui do navio, tem que marcar, tem que agendar. É bem um pouquinho mais burocrático, tá bom? Ok, ok. Confiabilidade, no que eu tenho visto, assim, no meu ver, aéreo ele é bastante confiável, tá, pessoal? Bastante confiável, ok? O que tem muito problema, assim, em termos de confiança, às vezes é o rodoviário, certo, pessoal? E existem uns roubinhos de carro, uns desviozinhos, avarias, tá? E isso quebra a confiança perante os clientes, tá bom? Sim, galerinha, olha aí que legal. Cada modal possui suas características operacionais próprias, acabamos de ver algumas ali, que os tornam mais adequados para certos tipos de operações e produtos. E acrescentaria aqui também, e localizações, tá?
Professor que já fez umas entregas para a região norte, né, que em modal rodoviário demorava muito. Quando eu mandei uma vez pelo modal aquaviário, foi até mais rápido, tá? E com custo bem mais baixo, ok? Professor, e esse gráfico? Pois é, galerinha, esse gráfico aqui, eu quero que vocês atentem para ele, olha aí. Nesse gráfico, pessoal, ele diz o seguinte: que fatia é essa grande aqui, professor? Pois é. Esse gráfico, pessoal, ele mostra o quanto cada modal ele carrega de produtos aqui no nosso país. A maioria, imensa maioria, mais da metade dos produtos aqui no nosso país são transportados pelo modal rodoviário, pessoal. 65,6%. Em cima só de um modal, tá? O que o senhor acha disso, professor? Eu, com muitos outros especialistas, a gente acha isso um grande absurdo. Principalmente para o Brasil, que é um país de tamanho continental. Como assim, professor? Pois é. Os países de tamanho continental deveriam usar outros modais mais propícios a grandes distâncias. Como assim, professor? Grandes distâncias? Pois é. Quem é mais propício a entregar em longas distâncias, pessoal? Ferroviário e aqua, tá? Que aqui nesse gráfico ele distribuiu em cabotagem e hidroviária, certo? Ele fez a sua classificação, ele fez uma divisãozinha, tá? E que aqui no caso está um pouquinho mais de 10% os dois juntos, tá? Ok? Sério, professor? Então é muito ruim para a economia, pessoal, deixar mais da metade da fatia das cargas nacionais, tudo isso, né, às costas do modal rodoviário, tá? Ok? Muito ruim, tá? Por quê, professor? Vocês vão ver lá na frente comigo que o rodoviário foi feito por cargas de entregas, desculpa, de curtas distâncias, tá? Existem especialistas que dizem que até 400 quilômetros ele é melhor, outros dizem que até 600 quilômetros de distância. Tá? Mais do que isso, é bom usar outros modais. Beleza, pessoal? Show de bola, professor. E esse pequenininho 0,05%, quem é? É o aéreo, tá, pessoal? Sério, professor? Sério, a gente tá aqui mais voltado à carga, tá, pessoal? Esse gráfico aqui é o tonelada por quilômetro útil. É uma medida utilizada muito no transporte de carga aqui no nosso país. Tá bom? O transporte aéreo não leva tantas toneladas. Não, ele leva poucos produtos, às vezes de maior valor agregado. Tá? Ok? Então, a nossa matriz modal deveria ser mais equilibrada. Sério, professor? Como é que o senhor diz um negócio desse? Mais equilibrada? Pois é. Se, pessoal, rodoviário, ferro e água fossem bem mais harmônicos, vamos dizer assim, seria mais ideal para a nossa economia. Quem diz isso não sou eu, são os grandes especialistas em logística do mundo, tá, pessoal? Ok? Que haja uma harmonia, principalmente entre esses três: rodo, água e ferro, tá? Quem conseguiu ou quem está próximo disso, né, tem bom equilíbrio, né, de infraestrutura, vamos dizer assim, tá bom? Show de bola, pessoal? Show de bola. Olha só que legal. Tá? Então vamos ver modal por modal agora, né? Nesse sentido aqui que a gente vai observar para vocês, fazer profundas observações em cada um deles. Vamos lá? Primeiro, modal rodoviário, transporte sobre rodovias, tá? Algumas características desse modal, trago aqui para vocês. Olha só, primeiro, ele complementa os outros modais de transporte. Sim, se você pudesse ter um modal só no seu país, com certeza esse seria o rodoviário, tá, pessoal? Com certeza seria ele. Ele atende, né, o porta a porta, ele vem na porta da sua empresa, vai na porta do seu cliente, tá? Então ele também complementa os outros modais de transporte. Ele que leva a carga para uma estação de trem, ele que leva a carga para o porto, para o aeroporto. Se não fosse ele, os outros nem existiriam, provavelmente. Tá? Ok? Então, ele complementa os outros modais de transporte. Feito para pequenas e médias distâncias. Aqui no Brasil, a gente bota o caminhoneiro, às vezes, para andar milhares de quilômetros. Isso não é saudável, tá, pessoal?
Isso não é saudável, certo? Ok? O certo seria curtas distâncias. Se tivéssemos ferrovias, portos melhores, né, vamos dizer assim, poderíamos usar eles bem mais, tá? E dos portos para o cliente, aí sim, mais tranquilo fazer uma entrega, tá bom? Então, ele foi feito para pequenas e médias distâncias. Outra grande característica do modal rodoviário, eu acabei de dizer para vocês no primeiro ponto, né? Acabei antecipando. É o serviço ponto a ponto, é o porta a porta, tá? Pega da porta do estabelecimento e leva na porta do cliente, tá bom? Isso aí é fantástico que o modal rodoviário faz, que nenhum outro modal consegue fazer, tá bom? Pois é, quando eu falo assim, vamos usar outros modais, beleza, mas para você usar o ferroviário, pessoal, primeiro tem que pegar a carga na tua empresa, não é isso? E a empresa ferroviária, ela tem prestadores de serviço, pessoal, que fazem esse tipo de operação, tá? Pega um modal rodoviário, vai na tua empresa, carrega e descarrega na estação de trem, por exemplo, tá? Ok? Só porque só o rodoviário tem um serviço ponto a ponto, tá bom? Beleza, galerinha, beleza, beleza. E leva todo tipo de produto. Acabado, semi-acabado, materiais, Java líquido, leva de baixo valor agregado, de alto valor agregado, o que vocês imaginarem o rodoviário ele carrega, tá? Ok? Show de bola? Refrigerado, perecível, granel, produtos perigosos, tudo, todas as categorias de carga, né, que eu citei aqui 4 para vocês agora, ele carrega, tá bom? Beleza. Velocidade média de 60 a 80 km por hora, tá? Velocidade normal, tá? Dentro dos nossos limites aqui do Brasil, tá? O problema do rodoviário, primeiro eu já citei para vocês que é custo, né? Ele é um custo elevado, tá, pessoal? É um veículo, tá? Que não vai carregar tanto um volume tão grande. E dentro desse volume você vai ter que pagar todo o combustível, a mão de obra do caminhoneiro, tá? E isso, se você for diluir para os produtos, sai um pouco salgado, tá bom? Além disso, altíssima emissão de poluentes, tá? A infraestrutura degradada em algumas regiões aqui no nosso país, que isso acaba influenciando no número de acidentes e também uma perda energética bastante elevada, certo? Se você observar alguns anos atrás, a BR-163, lá no Pará, por exemplo, era terrível, terrível, né? Ela foi reformada agora, né, no novo ministério, reformada em um ano, uma coisa que, né, em tantos outros anos os outros ministros não fizeram, e agora ela está em perfeito estado, mas ali houve grande perda energética, tá, pessoal? Grande perda energética. Certo? Falo de novo ministério, não falando de política, claro, pessoal, tá? Gostando ou não do presidente do Brasil, eu tiro o chapéu para o novo ministro. É um cara extremamente trabalhador, pessoal. Admiro muito a figura dele. Acompanho ele nas redes sociais, tá? Como vim acompanhando também outros ministérios de outras épocas. Esse de agora é fantástico. Eu gosto muito do trabalho dele, um cara extremamente sério, tá? E um outro problema, tá? Extensão inadequada da malha nas regiões com potencialidade de desenvolvimento, tá? Deveria ter mais malha em outros locais de potencial de crescimento, porém, ainda não existe essa malha, tá? Ok? Então tá aí uma figura para vocês, para a gente ilustrar essa questão aí do transporte rodoviário, tá bom? Show de bola, pessoal. Tá? O outro modal, caso vocês tenham alguma dúvida, me escrevam depois, pessoal. Fiquem à vontade para fazer perguntas, pessoal. Fiquem à vontade, tá? Meu contato já está com vocês. Mande mensagem, mande exemplos, o que vocês imaginarem na sua cabeça de vocês, podem mandar para mim que a gente responde, tá bom? Mandar para mim que a gente responde é ótimo. Mandem para mim que eu respondo, certo? Próximo modal, pessoal, ferroviário. Esse modal eu sou fã do ferroviário, pessoal. Não do time, é claro, né? Mas aqui do modal ferroviário é muito interessante o estudo dele, tá?
tem a parte histórica belíssima, tem uma parte de engenharia muito legal, tá bom? Certo? Então, bastante interessante de ser estudado. Características desse modal, pessoal. A primeira delas é baixa velocidade aqui no Brasil. Nossa, como a gente tem acabado com o nosso modal ferroviário, pessoal. Ai, ai, ai. Não é nem bom assim de se pensar. Depois que se chegou assim a uma onda muito forte de rodovias, o modal ferroviário ele foi caindo. Pra vocês terem uma ideia, um dos grandes projetores assim, de ferroviário aqui no Brasil foi Dom Pedro II. Depois dele, muito pouco, tá? Na época dele também Barão de Mauá, o primeiro, né, a projetar ferrovias aqui no Brasil, tá? Mas depois de um tempo se acabou muito. E hoje a gente tem um arrependimento muito grande por ter deixado abandonado, né, os trilhos aqui no Brasil, tá? Transportaríamos com muito menor custo, vamos dizer assim. Bom, outra característica aqui do modal ferroviário, transporta produtos em geral, pessoal, de baixo valor agregado. Em geral, tá bom? O transporte o ferroviário leva todo tipo de produto, é claro, tá? Porém, ele acaba se especializando mais em produtos de baixo valor e em granéis também, tá? Pedra, brita, barro, né? Grãos, tá? E aqui no Brasil, especificamente no nosso país, dois produtos se destacam absurdamente no modal ferroviário. Quase toda a carga do modal ferroviário brasileiro, que é minério de ferro e carvão mineral. Esses dois aí enchem vagões aqui no Brasil, né, de maneira assim absurda, tá? Então, produtos de baixo valor agregado. Ainda não foi agregado tanto valor nesses produtos, né, que eu falei para vocês, tá? Grandes volumes de movimentação, pessoal, muito legal essa questão aqui também, muito bacana, tá? Um vagão graneleiro, tá? Ele tem capacidade de 100 toneladas. Um baú de um carro médio, por exemplo, um carro até grande, uma carreta até grande, 28 toneladas, né? Aí você tira aqui um vagão de um trem, um vagão graneleiro grande daqueles, ele substitui nada mais, nada menos do que 3 carretas e meia. Um vagão, aproximadamente, 3 carretas e meia. Aí você tira, né? Professor, é uma composição de 50 vagões. Pois é. Multiplica aí 50 por 3,5, pra você ver uma coisa. Pois é. Quantos caminhões não estão saindo das ruas? Tá? Puxando por um só modal, tanta carga desse jeito, o custo só pode ser lá embaixo, né? Já que está carregando muito de uma vez, esse custo todo vai diluir sobre todos esses produtos. Então, vai ficar bem mais econômico, tá bom? Por isso ele precisa ser estimulado, pessoal. Ok? Ele sim foi feito a médias e longas distâncias. Rodoviário, não. Tá? Então, isso aí é bem mais propício, tá? De andar distâncias mais longas, tá bom? Tá vendo troca aí de maquinistas ao longo das estações que ele vai parando, certo? Problemas, sim, mas no ferroviário também tem problemas, tá? As passagens de níveis, tá, pessoal? Nossa, passagem de nível é um problema, que é cruzamento de ruas e estradas, né, com as ferrovias. Sempre tem algum problema ali, algum tipo de acidente, tá? Que precisa ter um pouquinho mais de atenção nessas horas. Eu não coloquei aqui no nosso material, mas acabei lembrando uma outra coisa, é a questão também da invasão de faixa de domínio. Puxa, um outro problema grave nessa área, tá, pessoal? As pessoas não respeitam a questão das faixas de domínio que fica de um lado e do outro do trilho do trem, tá? Simplesmente elas deixam aí essa faixa, essa regra sem ser cumprida, tá? É bastante perigoso ali ter a população perto das trilhos do trem. Não era para acontecer, tá bom? Para construir um modal ferroviário é outro problema, pessoal. O custo é elevadíssimo, tá? O custo para criar ferrovias é muito alto, tá?
Aqui eu vi um dado aqui no Brasil de 2,5 milhões por quilômetro. Vou repetir, tá, pessoal? Parece mentira, né? Pois é, 2,5 milhões por quilômetro. Tá? Por quê, pessoal? Além de toda a estrutura do ferroviário, tem também que construir os viadutos, né? Em algum momento vai precisar, túneis, tá? O que os engenheiros civis chamam de obras de arte, tá? Por quê, professor? Precisa construir viaduto, túnel, né? Para que isso tudo? Porque, pessoal, olha só que legal. O trem, ele não pode descer naquela descida e depois subir. Se tiver um declive, junto com a clive ali no rodoviário, e não pode, o trem não pode fazer isso, pessoal, tão inclinado, tá bom? Nesse momento ele precisa ir um pouquinho mais reto, tá? Ok? E túnel, professor, por quê? Porque ele não pode também estar fazendo curvas muito fechadas, como a gente vê na estrada de Guaramiranga, por exemplo. Se você for subir a Serra de Tianguá, tem curvas muito fechadas. Um trem não pode fazer aquilo, pessoal. Tá? Então, se for preciso passar por caminhos mais curvos, a gente chama também de curvilíneos, ele vai ter que ir reto, vai ter que furar túnel, tá? Isso também encarece muito a obra ferroviária, tá bom? Beleza? Se estiver muito fechado, ele vai descarrilhar, pessoal. Né? Não é porque o maquinista é ruim, não. É porque, né, a física explica isso. Tá bom? Ok, galerinha. Show, show, show de bola. Então vamos lá. Diferenças de bitolas e velocidades baixas, tá? Aqui no Brasil tem muita diferença de bitola, tá, pessoal? Em estação de trem que se recebe uma bitola métrica, que é de 1 metro entre as faces internas do trilho, tá? As faces internas entre um trilho e outro se medir 1 metro, é bitola métrica, e existe também os trilhos de bitola larga, que é 1,60. Pois é, bitola, pessoal, significa o quê? A distância entre as faces internas dos trilhos. Tá? Tem que ser extremamente bem medido, milimetricamente medido, tá? Porque o trem precisa andar em cima daquele negócio, certo? Então, bitola é uma distância, tá bom? É um tamanho, tá? De 1 metro ou 1,60 m. Ok? Outro problema é a nossa idade elevada dos nossos vagões e locomotivas, tá? São bem antigos, mas constantemente está havendo aí algumas importações de outros países, mas a gente está renovando a nossa frota devagarzinho, tá? Aqui há muita concessão, tá, pessoal? De trilhos de algumas ferrovias, certo? Trechos de ferrovias. Então, o que é uma concessão? O poder público concede, mediante leilões, a empresas privadas tomarem de conta, né, de trechos de ferrovias. Só que aí qual é o problema? Né? Esses concessionários não conversam bem entre si. Tá? Também tem esse outro problema aqui no nosso país com relação ao modal ferroviário. E a malha pouco extensa, pessoal. Né? Há uma baixíssima oferta de serviço ferroviário aqui no nosso país. Baixíssima oferta. Tá? Seria muito melhor se tivéssemos mais oferta nesse sentido. Tá bom? Show de bola, pessoal. Show de bola. Tá? Então tá aí a figura, tá? Esse assunto de modal ferroviário, modal rodoviário, a gente aprofunda muito mais em uma outra disciplina chamada gestão de transportes. Tá? Aqui na faculdade a gente tem gestão de transportes e tráfego. Tá? Tráfego, tá? A gente entra aí na profundidade aí de cada um dos modais, tá bom? Beleza, galerinha. Beleza, beleza, beleza. Próximo modal. Sim, só mais um detalhe aqui. E se eu quiser, professor, carregar de modal ferroviário? Ah, que legal! Poxa, que pergunta boa! Se eu quiser carregar de modal ferroviário, existe empresa aqui em Fortaleza que você pode ligar. Liga lá na Transnordestina. A sede dela fica ali na Francisco Sá, tá bom? Ligue para lá, né? Se tire dúvidas sobre as tarifas, onde vai passar os trens, que hora que passa o trem, tá? Pode ser extremamente viável você utilizar esse modal para frente, tá?
Por que que eu falo isso, pessoal? Olha só que legal. A gente tem que quebrar um pouco nossa cultura, tá, pessoal? Aqui no Ceará a gente usa excessivamente também o modal rodoviário, tá? Digo para você que está me ouvindo agora, se você puder utilizar, tá, nosso modal, pessoal, para... vou dizer aqui para vocês. Para levar produto aí para o teu cliente. Ah, tem um cliente que lá onde ele, na cidade dele, passa trem. Beleza, estuda a possibilidade, cara, de usar o modal uma vezinha, duas. Eu até desafio os meus alunos quando eu estou assim, no presencial e eu faço esse desafio aqui agora. Experimente isso uma vez, duas, três, as três entregas, usando modais diferentes. Tá? Há uma resistência muito grande em trabalho no setor logístico das empresas aqui no Nordeste. Eu quero saber de carreta, 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 carreta. Estuda, cara, a possibilidade de mandar de outra maneira. Tá bom? Lançado o desafio aí para vocês. Tanto ferro como aqua. Tá? Aéreo, nem tanto que aéreo vai deixar mais para carga de urgência, tá? Mas enquanto eu for aqui, ferro e aqua, utilizem esses dois aí também, tá? Tá lançado aí uma proposta aí para vocês, um desafio, tá bom? Show de bola, pessoal, show de bola. Ah, modal aéreo, olha, ih, rapaz, os aviões aqui, vocês estão vendo, olha só. Carga dele aqui, os pallets deles não são diferentes, rapaz, pois é. Carga toda amarrada, pois é, coberta. Aí sobe aqui nessa plataforma. Lá em cima eles vão também carregar uma área específica da aeronave, tá bom? E toda uma operação aí bem interessante nessa hora também. Com todos os cuidados necessários, vamos dizer assim. É o modal mais rigoroso em termos de cuidados, pessoal. Tá? Você pode escrever que é verdade, tá? Extremamente rigoroso nos procedimentos. Em geral, utilizado quando o tempo é um fator muito importante. Tá? Preciso receber logo essa carga, rapaz, desse fornecedor, senão a minha linha vai parar. Essa linha vai parar em quanto tempo? Rapaz, a gente tem material aqui, vamos supor que uma história aqui para vocês, bem rápido, pessoal, desculpa. Temos material aqui para rodar 2 dias. Poxa vida, 2 dias. E se eu fizer o pedido, tem pedido aberto para fornecedor? Tem estoque em trânsito? Tem não. Nem o estoque em trânsito, nem o pedido aberto para fornecedor. Meu Deus do céu. E o fornecedor, se eu fizer o pedido agora, vai chegar em quanto tempo? Aí o cara diz assim, vai chegar em 6 dias. Poxa vida, peraí. Se eu tenho estoque para 2 dias, se eu fizer o pedido agora, o meu fornecedor só chega daqui a 6 dias. Tá vendo? De São Paulo para cá. Pode chegar até em 4, se pudesse. 3, se pedisse uma carga expressa. Mas o cara dá um prazo de 6 dias, meu irmão. 6 dias. O que eu vou fazer? Ah, tem que chamar carga aérea. Senão minha linha vai parar. Senão minha produção vai emperrar. Tá? Então, são fatos como esse, pessoal, né, que fazem com que eu peça um modal desse aqui, modal aéreo, que é um modal de urgência, tá bom? É o famoso modal de urgência, tá? Aí tem gente que usa também para de outros modos, tá? Por exemplo, eu estive em um grande centro de distribuição de medicamentos e eles disseram, a gente abastece algumas lojas lá no sul do Brasil de modal aéreo. Sério? Lá no Rio Grande do Sul. Modal aéreo daqui pro Rio Grande do Sul? Pois é, a gente fez uma parceria com a Latam, né? E essa parceria tem, né, de certa forma, reduziu muitos preços para a gente. Oh, coisa boa. Beleza, legal. Tá? Tá certo, pessoal? Então, o modal aéreo também tem seu uso, tá? Não tão elevado como os outros, mas também ele é muito importante, tá? Então, tá aí, quando eu falo o tempo, ele é muito importante. Transporte de pequenos volumes, pessoal, tá? De fácil movimentação e, em geral, ele leva produtos de alto valor agregado, tá? Certo? Aí tem algumas coisas bem mais trabalhadas aí no modal aéreo, tá bom? Pequenos volumes, em geral não leva grandes volumes como leva os outros não, tá? Ok? E o cuidado, pessoal, com essas cargas aí. As pessoas estão bem amarradas, tem uma operação toda específica nessa hora, tá? E
quando eu falo aqui de volumes também, eles são extremamente rigorosos no que está sendo transportado. Eles perguntam tudo, 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 tá? Nem tudo vai poder entrar numa aeronave como essa, tá bom? Beleza, galerinha? Então, vamos lá. E longas distâncias, tá? Esse aí não perde para ninguém em termos de distância, certo? Rapazinho aí é bom na distância. Vai entrega em qualquer parte do mundo, em lugares até bem remotos, onde tem lá uma pista de pouso, alguma coisa assim, uma estrutura que receba aviões, ele faz entregas também, tá bom? Bom, aqui no Ceará, falando de transporte aéreo aqui no Ceará, os aviões mais simples já atendem bem a nossa necessidade, sabia, pessoal? A gente não precisa aqui de aviões, de carga, aquela coisa toda. Não, no Ceará a gente não precisa muito de avião de carga, essa coisa toda, né? O que a gente chama de aeronaves Kombi. A gente não precisa muito de aeronaves Kombi, tá? Aqui e acolá, aqui no Brasil, tem alguns procedimentos de aeronaves maiores para carga, né? Mas os aviões aqui do nosso estado já são suficientes para isso, né? Leva aí, acho que grande parte de um passageiro e o resto vai com os produtos, tá? Recentemente, o professor aqui viu uma notícia de que estava tão mal o transporte aéreo nesse tempo de quarentena que algumas empresas aéreas estavam transportando os produtos do lugar dos passageiros. Onde era o lugar dos passageiros, estavam enchendo de produtos, tá? É interessante, né? Interessante. Vai fazer com que também não pare, não caia tanto o faturamento aí das grandes empresas aéreas, tá bom? Beleza, pessoal. Então, um modal também bem interessante. Aí, só lembrando também que ele é caro pra caramba, tá? Mas analise a possibilidade. Existem casos que ele pode ser também bem interessante, tá? Próximo modal. Ah, não tem essa outra, alta velocidade. Tudo bem, tá? Próximo modal, então, Aqua, tá? Esse Aqua eu começo aqui fazendo uma classificação, tá? E o Aqua é um mundo de possibilidades, tá bom, pessoal? O Aqua é um mundo de possibilidades. Então, já envolve aqui, ó, o marítimo, tá? Que é a navegação costeira ou oceânica, é a navegação, né, no Atlântico, no Pacífico, no Índico, tá? Nos principais oceanos do mundo, tá? Bem como ele pode ser também hidroviário. Opa, professor, esse nome eu vi em algum lugar. Pois é. A aquaviária é o termo mais abrangente, tá bom? Ele se divide em marítimo, que é nos mares, nos oceanos, né? E hidroviário, que é nos rios, beleza? Show de bola, pessoal, olha só. E esse marítimo ele se divide em dois, chamado cabotagem, tá? Quando você faz fazer entregas dentro do mesmo país. Vamos supor que daqui do Pecém para Suape. São dois, talvez sejam os dois grandes portos aqui do Nordeste, junto com o porto de Itaqui, no Maranhão, tá? Esses três portos aí, se tiver carga entre um e o outro pelo modal marítimo, a gente chama de cabotagem, uma entrega de cabotagem, tá? Se for entregar em Santos, lá em São Paulo, Paranaguá, certo? Porto, também lá no Rio Grande do Sul, também tem portos muito bons, por exemplo, aquela região, até ali, cabotagem. Ou seja, não se configura nem importação nem exportação. Quando eu entro no ramo internacional, de logística internacional, onde eu estou importando ou exportando, tá bom? Aí eu chamo agora de longo curso, certo? Que são entregas entre portos de países distintos. Por exemplo, que chega muito aqui no porto de Fortaleza, que a gente conhece popularmente como Porto Mucuripe, é uma carga que vem da Argentina. Carga de trigo, que vai abastecer os moinhos do M. Dias Branco e também do J. Macedo, tá? É por isso que eles estão naquela região ali, né? Ah, são besta, né? Naquela região ali justamente para ter essa economia aí né, de transporte, pessoal. E qual assunto que a gente está falando aqui? Economia de transporte, movimentação do estoque de um lado para o outro, tá? Certo?
Ok, aí chega também um trigo dos Estados Unidos, chega do Canadá, chega da França, tá? Tem trigo chegando de todo canto. A Argentina é melhor porque são países aqui dentro do mesmo bloco econômico, tá bom? Show de bola, pessoal. Show de bola. E tem também aí o hidroviário. Olha que legal o hidroviário, tá? Que é o transporte, também conhecido pessoal, como transporte de água doce. Transporte, né? Transporte, também conhecido pessoal, como transporte de interiores. Tá? Vocês vão fazer navegação de interiores. Muitos abordam com esse termo, tá? Então ele é continental, pessoal, ele é dentro do continente, tá? E o Brasil também tem um potencial bacana nesse modal, tanto no marítimo aqui em cima, como no hidroviário. O potencial é muito alto do nosso país, porém a gente não utiliza esse potencial enorme que a gente tem, tá? Até a Alemanha, que tem, tem um porto lá imenso, bem melhor do que o nosso, tá? Bem melhor do que o nosso, tá bom? Ok, na Alemanha tem esse porto aí que é chamado Porto de Hamburgo. Gigante, gigante. A gente aqui não tem o tamanho da Alemanha, tá bom? Nem o de Santos, que é o maior que tem aqui. Beleza? Show de bola? E também tem a sua divisão chamada de lacustre, que é em Lagos, tá? Pouco utilizado aqui no Brasil. E o fluvial, né? Que é a questão aqui mais voltada a rios, canais, essas coisas assim que tem questão da correnteza, tá bom? Nós temos grande potencial, pessoal, fluvial, grande potencial. Alguns anos atrás, na capa de uma revista famosa da nossa área de logística, uma revista chamada Tecnologística, certo? Ela já fazia a seguinte pergunta: por que que o Brasil tem tanto potencial fluvial para navegação de interiores e não utiliza desse potencial? Aí tinham vários estudos lá dentro mostrando também questão de infraestrutura, de dragagem, de sinalização de rios, né? Muito problema aqui no nosso país nesse sentido, tá? E dentre os que usam esse tipo de transporte, se destacam as pessoas do norte. Então, no norte é bem comum que se haja, né, transportes nesse sentido, tá bom? Beleza, pessoal, show de bola, show de bola. Algumas características, olha só. A primeira e mais comum de todas, tá? É a capacidade, tá bom? Esses aí ninguém ganha deles em termos de capacidade, tá? Grandes volumes de movimentação, tá? O senhor já viu, professor, esse tipo de modal sendo carregado, o transporte dele já? Eu estive lá na pontinha, lá dentro do Pecém, lá na pontinha, lá na água, né? Vendo como é que é o carregamento desses rapazes aí. Incrível, incrível, incrível. Mais detalhes na disciplina Gestão de Transporte e Tráfego, onde a gente vê foto, vê vídeo, vê várias coisas desse modal aí, que é muito, muito, muito interessante, pessoal. Muito interessante. Tem também um pouco mais de teoria dele também na disciplina de Logística Internacional, já que é o modal da área internacional, tá bom? Beleza? Show de bola, pessoal. Tá? Outra característica, longas distâncias. Então, ela abastece o mundo todo. Tá? O mundo todo ele recebe essas mercadorias, tá? E né, fica bastante interessante fazer entregas ao longo do mundo todo. E é o modal mais utilizado para longas distâncias, sim. Tá? A gente recebe produto da China através de navio, produto dos Estados Unidos, produto do Japão, produto onde você imaginar, né? Na imensa maioria das vezes, eles vão vir pelo modal aquaviário, né? Classificação marítimo longo curso, tá? Ok? Todos os tipos de produto vai também nesse modal, tá, pessoal? Esse modal é todo tipo de produto. Principalmente no marítimo, tá? O hidroviário, ainda aqui no nosso país, ele costuma levar produtos de baixo valor agregado, tá? Disseram também que esse hidroviário, se fosse investido nele, pessoal, rapaz, sai de perto, viu? Se fosse investido no hidroviário, rapaz, vou te contar. Ia ser muito legal, porque também ele é
extremamente econômico, tá? Ok? Mas aí também tem um problemazinho que é ambiental, né? Se aí for dragar, vai sinalizar, vai criar alguns portos que pode ser que chegue a algum problema assim ambiental, tá? Porém, em termos de poluição do ar, ele é melhor do que todos, tá? Se não me engano, ele ganha de todo mundo em termos de poluição, tá? O problema dele é a baixa velocidade, tá, pessoal? Também, tá? Ele não é tão rápido, aquela coisa rápida toda, não, tá? A frequência dele também é um grande problema, né? Eu quero carregar no modal aquaviário, né? Eu falei tanta coisa boa aqui para vocês, legal, tudo custos baixos, embora tenha algumas taxas portuárias aí e tal, que precisa ser analisado caso a caso. E a dificuldade da falta de frequência dele é essa questão de agendamento, pessoal. Ah, eu quero agendar uma carga para tal local. Ixi, tem que ver se tem navio, tem que ver se o navio está indo, se tem vaga no navio para levar essa carga. É um pouquinho mais complicado. No rodoviário é muito disponível, né? O que o aquaviário ainda não é. Mas torço muito que ele, ao longo do tempo, ele vá melhorando, tá? Recentemente a gente ganhou novos itinerários saindo aqui do PECEM. Isso é fantástico, tá, pessoal? O PECEM é uma grande potência que tem aqui no nosso estado, pessoal. Uma grande potência, tá? Professor, eu quero aprender a usar o aquaviário. Pois use, rapaz. Opa! Na empresa que eu trabalhei, eu participei assim rapidamente de um projeto que a gente estava trocando alguns suprimentos vindos de transporte rodoviário e trocando pelo Aqua, tá? A gente tinha que ter só esse cuidadozinho aí dos agendamentos, tá? Tinha que pedir umas quantidades um pouquinho maiores, tá? Certo? Devido às demoras que eles levavam para trazer, tá? Nessa época. Mas a gente calculou alguns savings, né? Algumas economias. A linguagem empresarial usa muito os termos em inglês, então usa muito saving, tá? Para que a gente pudesse analisar melhor e acabamos por aderir a a um abastecimento misto em termos de modais, né? Parte do abastecimento continuou rodoviário e parte do abastecimento passou também a vir pelos contêineres de cabotagem, tá bom? Muito legal, pessoal, vocês analisarem esse tipo de proposta, tá? Peguem essas informações e que essas informações sejam base nas tomadas de decisões das empresas que vocês trabalham, tá bom? Professor, eu quero entregar para cliente. Beleza, o professor também fez esse experimento uma vez na empresa, tá? Vamos entregar para um cliente lá em Manaus. Manaus era uma praça que era complicada, porque havia uma demora para entregar em Manaus. Até que a gente começou a fazer por cabotagem, no instante foi, né, resolvido muitos casos, tá? Foi bem interessante mandar para Manaus via cabotagem, tá bom? Professor, Manaus, dá para levar, saindo do Porto Pérez em Manaus? Dá. Vai pela água oceânica, depois ele entra na água doce. Ok? O maior porto de água doce do Brasil fica lá. O Porto de Manaus. Fica nas margens do Rio Negro, tá bom? Beleza? E como eu estava dizendo, esse é o modal das nossas exportações, né? A imensa maioria das exportações saem pelos portos, tá? Esse dado de 85% aí, ou é um dado que eu preciso atualizar, mas hoje o dado deve estar bem mais elevado, tá, pessoal? Por onde saem as exportações, professor? Pelo porto, fronteiras e pelos ares, pelos aviões. A imensa maioria pelas águas, pessoal, tá? Pelos portos, tá bom? Por isso que o modal aquaviário é amplamente estudado dentro da disciplina de logística internacional, tá bom? E também, né, sofre devido aos nossos problemas, tá, pessoal? Por causa da falta de tecnologia avançada e mão de obra qualificada, aliada também aos problemas de infraestrutura, das instalações, eles levam ao aumento de custos e atraso nas transações de exportação e importação. Tá? Então, nossos portos aqui ainda têm muitos problemas de eficiência. Tá? Sério, professor? Sério. E o PECEM, professor, tem problema de eficiência? Menos, tá? O PECEM ele é tido como um porto misto, tá? Em termos assim, ele não é público nem privado, ele é tido como misto, tá?
E há muitos dados, pessoal, de problemas de eficiência, infelizmente, em portos públicos. Quando diz assim, porto público, né, já se espera ineficiência deles. É sério, pessoal, muito sério, tá? Não sou eu que estou dizendo isso. Existem dados que provam esse tipo de fala que eu estou tendo agora, tá bom? Inclusive, quando o investidor, tá? Ele está pensando em colocar uma empresa próxima a um porto, se o porto ele for público, não chama tanta atenção dele, mas se o porto for privado, administrado por uma empresa privada, pelo menos, tá? E isso é bastante interessante para ele. Bom, tá certo? Beleza. Da mesma forma, pessoal, o aeroporto, tá? Da mesma forma, lá anteriormente, que eu falei para vocês dos aviões, os aeroportos também, quando são administrados por empresas privadas, os investidores gostam muito, chama muito a atenção dos investidores, devido à questão das eficiências, tá? Que são bem melhores, as burocracias são melhores também, tá? Não estou aqui puxando para o lado da privatização, dessas coisas assim, tá, pessoal? Ah, o professor quer estado mínimo. Não, não é bem isso, pessoal, mas estou dizendo que existem dados que provam, é só isso, tá? Não estou puxando para nenhum dos lados, tá? Ok? Aqui em Fortaleza, a gente, né, recentemente, falando um pouquinho do aeroporto ainda, a gente passou a ser o hub, né, da Air France. A Air France, né, tem aqui agora o aeroporto de Fortaleza, tá, como um hub, um ponto de apoio, tá? E daqui do Porto de Fortaleza a gente ganhou também algumas linhas diretas para lá, para a Europa, tá? E isso foi um ganho fantástico para a nossa cidade, pessoal. A gente não faz ideia ainda do que é, porque está muito inicial, tá? Então, no meio também dessa quarentena, mas fantástico essa conquista de Fortaleza, né? O aeroporto de Fortaleza, que não era nem aquele aeroporto todo do mundo, ganhou como ponto de apoio. Aí um aluno vai e me pergunta, professor, uma pergunta muito inteligente, o que fez com que o aeroporto de Fortaleza, Pinto Martins, ganhasse, chamasse tanta atenção assim de uma empresa tão grande como a Air France? Pois bem, explico alguns fatores, tá? Primeiro, a cidade de Fortaleza é uma cidade bem desenvolvida. É uma cidade que tem tudo, tá, pessoal? Somos a quinta capital do país em termos de população. Se não me engano, somos a quinta, tá? Certo? Então, há também esse fator, desenvolvimento de Fortaleza. Polo turístico bem interessante, né? Aqui do Ceará, o Nordeste, tá? Fortaleza, de certa forma, está próximo às outras capitais, né? Outro fator, pessoal, geográfico. Nós temos o aeroporto talvez um dos aeroportos mais próximos da Europa, tá? Fica aqui em Fortaleza, tem também o de Natal, que é muito próximo também, ok? E um terceiro fator muito curioso, mas que eu acabei citando para vocês em algumas falas anteriores, tá? O fato do aeroporto de Fortaleza estar sendo administrado por uma empresa privada, né? Nesse caso, nesse momento, o aeroporto de Fortaleza não é mais administrado pela Infraero, que era a empresa do governo. Ela está sendo administrada pela Fraport, né? Ela foi concedida aí para a administração da Fraport, se eu não me engano, por mais de 20 anos, tá? Certo? E a empresa privada colocou para frente obras que até então o aeroporto não tinha colocado enquanto era administrado por empresa pública, né? Então, pessoal, nessa área de infraestrutura, o privado, ele, pelo menos nessa área, tá? Ele mostra muito mais eficiência do que o poder público, tá bom? De novo, não sou eu que estou falando isso, pessoal, mas existem dados que provam essa fala do professor, tá bom? Beleza, meu povo. Beleza, né? Beleza, show de bola, tá? Qualquer dúvida, tá? Vão aí anotando, tá? Vão anotando aqui vocês aí que a gente vai tirando depois, tá bom? Show de bola, pessoal. Aqui só que eu encontrei essa figura na internet, não, vou mostrar para meus alunos, não tem como, cara. Vou mostrar para meus alunos essa figura, olha só. Aqui tem um comboio chamado duplo Tietê, tá? 4 chatas e um empurrador,
tá? No modal hidroviário tem muito isso, tá, pessoal? Tem as balsas, certo? E tem um empurrador, tá? Que é a lancha que vai empurrar as balsas, certo? No modal rodoviário, o cavalo mecânico está na frente, a carreta atrás, ele puxa a carreta, né? No modal hidroviário, que é dentro dos rios, existe a balsa que empurra, a balsa não, ah, o barco, de certa forma, que empurra as balsas, tá? Então, o que essa balsa leva de carga? É equivalente a 86 vagões. Olha aí, 86 vagões, certo? Ok. E equivalente a 172 carretas bitrem graneleiras. Incrível, pessoal. Incrível. Isso aqui é só um modelo hidroviário. Não é nem marítimo, pessoal. Marítimo aí você pode colocar muito mais do que isso. Tá? Marítimo, como eu disse para vocês, um dos gigantes dos mares dos tempos atuais está levando aí aproximadamente 20 mil containers. É capacidade assim imensa, 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 imensa. Tá? Em termos de comprimento, esse aqui tem 150 metros, esse aqui tem 1 km e 700 metros, e as carretas 3,5 km, que em movimento daria mais ou menos 26 quilômetros. Beleza? Então, esses outros modais, pessoal, por ter alta capacidade, eles podem retirar muitos caminhões das estradas. Tá? Professor, peraí, professor, vai tirar caminhões da estrada? O senhor está falando de desemprego, professor? Não necessariamente. Entenda, pessoal, entenda, o estímulo ao modal hidroviário, não, marítimo, não, o aquaviário como um todo, um estímulo ao ferroviário, pessoal, isso vai diminuir as cargas rodoviárias de longa distância e vai aumentar muito as cargas curtas, pessoal. Tá? Segundo, né, o que o professor tem estudado, o professor tem ouvido aí muita gente, lido bastante sobre isso, tá? O que acontece? Aumenta as cargas curtas próprias para o modal rodoviário. Tá? E a carga e o frete curto, pessoal, ele é economicamente muito viável para o transportador rodoviário. Beleza? Muito viável, tá? E aí tem um outro fator muito interessante, tem um fator mais humano. Ele vai poder dormir em casa todos os dias. Pois é, ou dia sim, dia não. O que hoje eles passam, sei lá, quase um mês sem ir para casa, pessoal, em alguns casos, quase um mês sem ver a família, tá? Se for estimular água e ferro, vai aumentar cargas de curta distância que são economicamente interessantes e ainda fazer com que eles durmam nas suas casas, tá? Olha que legal, pessoal, tá? Muito interessante, tá bom? Então, desemprego pode ser que cause? Pode, mas nem tanto, não vai ser todo esse transtorno, tá bom? Show de bola, pessoal. E aqui para a gente ver também o modal duto viário. Olha os dutos. Aqui dentro tem estoque, pessoal. Tá transportando o produto de um lado para o outro, tá? Tá transporte, tá levando, tá carregando, tá? Essa estrutura é bem cara também, tá, pessoal? Ela precisa também de uma mecânica aqui boa, né? Uma manutenção interessante, tá? Mas a operação dela é muito barata, tá? Por quê? Basta, né, ter o estoque de um lado que o estoque vai chegar do outro através de um certo bombeamento, uma certa pressão, vamos dizer assim, tá? Não tem caminhoneiro, não tem, né, ninguém aí no meio que faça esse tipo de trabalho, né? Essa infraestrutura toda ela já anda por si só, certo? Ok? Então ela é caríssima para construir, mas a operação dela é mais em conta. Da mesma forma do modal ferroviário, a construção caríssima, certo? Mas a operação bem mais em conta, tá? Modal dutoviário, olha só, grandes volumes de movimentação, fluxo contínuo e alta confiabilidade também. Então é bem confiável, tá? Então aqui,
O volume de movimentação está tudo aqui dentro. Estoque em trânsito, tá? Que a gente chama em logística, tá? Estoque em trânsito. É bem elevado, tá? Fluxo é contínuo, né? Basicamente não para, tá? Eu só queria restrito a poucos produtos, tá, pessoal? Basicamente aqui no granéis líquidos, tá? E entre a questão do gás também, que é bem famoso nessa área, tá bom? Ok? Longas distâncias, tá? Se tiver estrutura para isso, ele pode andar longas distâncias, mas eles ficariam muito caro, tá? Mas ele pode, não tem nenhum problema. Alto estoque em trânsito, como eu falei para vocês. Em geral, baixa velocidade, mas se der uma pressão um pouco mais forte, ele pode aumentar os jatos, tá bom? E baixo risco de perdas e danos, é muito baixo, né? Não tem questão aí de ladrão, né? Não tem questão de roubo de carga nessa hora aí, tá bom? Aqui no Brasil, como eu falei para vocês, quem administra mais esse tipo de modal é a Transpetro, né? Por transporte de petróleo e gás, tá bom? Ok. Essa estrutura é tão cara, pessoal, de se criar, que às vezes eles não querem montar em qualquer lugar esse tipo de estrutura. Talvez não valesse a pena. Eu conversei com uma pessoa, vou dar aqui informação para vocês, que ainda vou precisar averiguar se é verdadeira, tá? Lá nas plataformas da Petrobras existe, em geral, uma queima, um foguinho lá em cima. Acontecendo um fogo, um fogo, um fogo, um fogo. Eu perguntei, que fogo é aquele? Não, ali está sinalizando que ali tem petróleo, e onde tem petróleo tem gás. Beleza, vocês pegam esse petróleo todo, né, e armazenam, né, coletam todo esse petróleo, beleza. E esse gás, por que ele não é coletado? Um colega me falou, não, eles não acham que seja viável coletar. Sério? É. E não cria um duto, um tanque, alguma coisa para armazenar isso? Eles, não é do nosso interesse fazer isso, porque seria muito caro. A gente faz a queima mesmo, né? Puxa, tá, né? Eu ainda acho um absurdo esse tipo de informação, mas eu vou averiguar melhor e vou levar para vocês. Se vocês já tiverem a informação mais precisa disso, né? Foi uma conversa que eu tive assim com uma pessoa que trabalha lá dentro, tá? Estou aqui ainda sem acreditar. Tá bom? Aqui no Brasil, outros tipos de dutovias. Deixa eu ver. Tem alguns lugares que levam minério duto, tá? É isso. Oleoduto, são os, né, que são mais voltados ao petróleo, e os gasodutos, tá bom? Um gasoduto muito famoso que tem aqui no Brasil chama-se Gasoduto Brasil-Bolívia. Se vocês quiserem dar uma olhada nele, né, fiquem bem à vontade, tá bom? Show de bola, pessoal. Show de bola. E o infoviário tem muito o que falar, pessoal. Transporte de informações, né? Web, ok? Conta aí, transporte de bens via web. Apoio aos outros modais de transporte. Também no sentido aí de levar e trazer informações, tá? E ele é bom nisso aí também, de levar informações e trazer informações em tempo real. Beleza? Show de bola, meu povo. Pois é, tá aí. Os nossos modais de transporte são basicamente esses, certo? Então, nossa aula de hoje foi bem voltada aí a função transporte. Falei bem rapidinho para vocês. Já tinha falado para vocês em outros encontros, outras coisas de transporte também. Mas a gente organizou melhor essas nossas informações, tá? Além aí do modal infoviário, né, temos aqui alguns tipos de cargas transportadas. Aqui eu quero que seja o nosso último slide, tá bom? Esse tipo de carga a gente tem aqui a granel. O que é granel, pessoal? Eu ouço tanto esse nome, granel. Que nome é esse? Tá? É uma carga homogênea, que ela é toda igualzinha e sem acondicionamento específico. Ela não tem embalagem, tá? Então imagina aí, transporte de grãos. Inclusive grãos e granel têm a mesma raiz, tá? A granel, grãos, brita, areia, barro, né? As coisas são cargas a granel, tá bom? E hoje em dia é mais fácil também se encontrar em alguns estabelecimentos venda de coisas a granel. Na minha época de criança se vendia muita farinha a granel, alpiste dos passarinhos a granel, milho a granel, feijão a granel. Era bem comum na minha época, tá? Ok, não sou velho não, pessoal, que é isso, tá? Sou só do interior. Ok?
Carga perecível, certo? Cargas de produtos perecíveis. São cargas passíveis de deterioração, certo? Alguns granéis são perecíveis, outros não, certo? Eles não são excludentes um com o outro, tá? Então, tudo que se deteriora, tudo que se decompõe, chama de perecível. Exige uma logística um pouquinho mais eficiente, tá bom? Para que não haja perdas nos armazenamentos. Cargas secas são todas as cargas, pessoal, que não são consideradas perecíveis. Roupa, computador, né, ferro, várias coisas, pessoal. Tudo que não for perecível, eu chamo de carga seca, tá? Ok? Transporte de líquidos, né? Líquido é um estado da natureza, tá? Que em geral ele é acondicionado no transporte em carrocerias tanque, tá? Então fica lá o carro como se fosse uma carroceria tanque, tá? Produtos perigosos, outro tipo de carga, né? Que eu citei para vocês rapidinho em outro momento, tá? Produtos que oferecem risco à saúde das pessoas e do meio ambiente. Eita, professor. Pois é, tá? Um estudo à parte, pessoal. Essa área de produtos perigosos aí, ela tem muitos materiais nessa área que a gente, né, vê em outra disciplina mais profunda na área de transportes, tá? Ok? Esses produtos perigosos exigem que o transportador ele tenha cursos específicos, tá? Um dos cursos mais conhecido de todos é o MOP, M-O-P-P, tá? Movimentação Operacional de Produtos Perigosos, tá? É um curso à parte que se capacita mais, provavelmente ele cobre mais para transportar esse tipo de produto, tá? Então, um cara que conhece os procedimentos caso aconteça algum tipo de sinistro, tá bom? Beleza, meu povo, beleza, tá? Então, risco à saúde das pessoas e do meio ambiente. Carga de veículos, um veículo que leva outro, tá bom? Carreta cegonha, caminhão insider, tá? Vocês podem ver vários tipos de carros que levam outros veículos nesse sentido, tá bom? E container, tá? Eu coloco aqui container como uma grande embalagem. Professor, container é uma embalagem? Sim. Container, ele é considerado uma grande embalagem, tá? Que ele é adaptável a vários modais de transporte diferentes, como ferroviário, aqua e rodo, tá? Ferro, aqua e rodoviário, tá? Esses três transportes, eles levam os containers. E são grandes embalagens padronizadas mundialmente, tá? Então, não posso fazer assim, o modelo que eu quero, das dimensões que eu quero. Nossas dimensões são padronizadas. São poucas delas que existem, tá bom? Como eu estava dizendo para vocês, está aí, adaptado a vários modais diferentes. Beleza, pessoal? Show de bola? Pessoal, pelo nosso tempo aqui, pelos meus cálculos, a gente está terminando o nosso encontro, tá? Tendo aqui as modais de transporte, né? E função transporte em 2 aulas, tá bom? Voltando aqui para o nosso... Olha aí, voltando aqui para a nossa telinha, tá? Então, a gente parou ali nas cargas transportadas. Em um outro momento, tá? Em outro momento, a gente vai estudar a questão das... Em outro momento, a gente vai estudar as técnicas de cross-docking, a expedição, bem como também a gente vai estudar a questão das frotas próprias e terceirizadas. A gente vai entrar em contato com essa teoria, tá bom? Beleza, meu povo? Show de bola? Então, nosso encontro acaba aqui, tá bom? Espero que vocês curtam essa aula que eu dei agora para vocês. Tá? Tá das 2 horas a aula já, tá aqui olhando no meu relógio, tá mais ou menos nesse sentido, tá bom? Espero que vocês tenham uma abertura agora na mente, voltada aí à questão dos nossos transportes. Volto a falar do desafio aqui para vocês. Experimentem usar outros modais. Se você não trabalha ainda nessa área de transporte, um dia vai trabalhar, experimente fazer diferente do que a maioria das pessoas já fazem aqui, tá bom? Ok?
Então é isso. Fiquem com Deus. Obrigado por assistir a aula de transportes e modais de transportes. Tá? Essa aula vou deixar aqui gravada para vocês. Tá? Fiquem com Deus e até mais, tá bom? Um abraço a todos vocês e tchau, tchau.